Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73, que diz assim nos versículos 1 a 3, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O salmista começa dizendo que Deus é bom, mas eu quase caí, porque eu fiquei vendo a respeito do padrão do mundo. Na verdade, o salmista estava com o foco errado, né? Ele olhava para o mundo e para os valores que esse mundo tem, e não atentando para a verdadeira prosperidade de Deus. E aí ele continua esse salmo, e eu te convido para você ler todo esse salmo, para entender o que o salmista estava querendo dizer. Dos versículos 4 a 12, ele vai falar resumidamente que o perverso ele é sem sofrimento, ele não tem fardos para carregar, eles são incansáveis, eles não têm lutas, eles são orgulhosos, violentos, maldosos, altivos, se sentem donos dos céus e da terra. Também ele fala lá no versículo 10 que essas pessoas atraem a atenção de todos. E essas pessoas não temem a Deus. São pessoas despreocupadas e prósperas financeiramente. Dos versículos 13 a 16, ele tenta racionalizar tudo isso. Ele tenta entender o porquê deles se darem tão bem e a nossa vida, a vida do crente fiel, ser tão sofrida, ele ser tão castigado. E ele chega ao ponto de dizer no versículo 16 que ficou confuso ao tentar entender essas coisas. Mas aí vem o versículo-chave para nós entendermos esse salmo. Porque ele vai falar no versículo 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que o salmista entrou na presença de Deus, ele pôde enxergar e entender o que é realmente prosperidade no padrão de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que ver é que esse encontro com Deus, esse entrar no santuário de Deus, vai nos fazer olhar para nós mesmos, como está no versículo 21 e 22, e reconhecer que a gente estava cego quanto aos padrões que a gente estava tendo para nós. E ele se arrepende dessa conduta que ele teve. Mas também, esse encontro com Deus nos faz olhar para Ele, para o Deus Criador de todas as coisas. E você vai ver que no versículos 23 a 26, ele demonstra toda a sua dependência e busca incessante por esse Deus que tudo faz, por esse Deus que prospera sim os seus filhos, aqueles que são seus, mas não no padrão do mundo. E por último, o encontro com Deus nos faz olhar para o mundo, não com comparações ou julgamentos, mas como missionários. Veja o versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele está falando aqui a respeito de uma vida de comunhão, de confiança em Deus, mas também assumindo a missão de proclamar esse Deus. Essa sim é a verdadeira prosperidade nos padrões de Deus. Ter uma vida de comunhão, de confiança e de testemunho do que Deus fez e faz para conosco. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus dono de todas as coisas, dono da nossa vida, que nos alcançou sem merecermos. Senhor, nos perdoe quando muitas vezes nos comparamos com o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos ter em mente que a prosperidade de Deus é ter comunhão contigo, viver em harmonia contigo, numa busca incessante, e que nós possamos demonstrar isso, proclamando Jesus
para todos que estão próximo de nós. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém.